Você consegue imaginar viver em uma cidade onde o banheiro simplesmente não existia dentro da casa? Parece absurdo hoje, mas em São Paulo de 1940, milhares de pessoas pobres precisavam enfrentar uma realidade que chocaria qualquer pessoa atualmente. E o pior não era apenas a falta de conforto. O verdadeiro problema era o cheiro, as doenças, os insetos e o medo constante de precisar usar um lugar que parecia mais um pesadelo. Enquanto muita gente imagina o passado como algo elegante e organizado, existia uma São Paulo escondida que quase ninguém mostra. Uma cidade escura, apertada, lotada e extremamente precária. E quando você descobrir como as pessoas realmente faziam suas necessidades naquela época, talvez nunca mais reclame do banheiro da sua casa. Mas antes de continuar, comenta aqui embaixo, você conseguiria viver um único mês nessa realidade? E já se inscreve no canal, porque aqui nós mostramos a parte da história que quase ninguém tem coragem de contar. Na década de 1940, São Paulo crescia rapidamente. As fábricas aumentavam, o comércio explodia e milhares de famílias pobres chegavam todos os dias tentando sobreviver na cidade grande. Só que a infraestrutura não acompanhava esse crescimento. Enquanto os bairros ricos tinham saneamento, água encanada e casas melhores, a população pobre vivia amontoada em cortiços, barracos improvisados e pequenas construções feitas às pressas. Muitas dessas moradias sequer tinham espaço para um banheiro. Em muitos locais existia apenas uma latrina coletiva, um buraco improvisado usado por dezenas de pessoas ao mesmo tempo. Algumas famílias dividiam um único banheiro com 20, 30 ou até 40 moradores. Imagine acordar de madrugada e enfrentar fila para usar um lugar completamente sujo, molhado, escuro e cheio de insetos. E se alguém estivesse doente, o problema ficava ainda pior. O cheiro era tão forte que muitas pessoas tentavam evitar usar o banheiro durante o dia. Algumas esperavam a madrugada porque tinham vergonha. Outras simplesmente procuravam terrenos vazios, becos escuros ou áreas afastadas para fazer suas necessidades escondidas. Era humilhante e extremamente perigoso. Nos bairros mais pobres, principalmente nas regiões próximas aos cortiços e áreas operárias, era comum o esgoto correr a céu aberto. Crianças brincavam perto daquela sujeira sem entender o risco real. Ratos circulavam livremente, moscas pousavam em tudo e as doenças se espalhavam rapidamente. Naquela época, doenças intestinais eram extremamente comuns. Muitas famílias perdiam filhos pequenos por infecções causadas pela falta de higiene. Só que ninguém falava muito sobre isso. A pobreza era tratada como algo invisível. Enquanto o centro da cidade mostrava progresso, existia uma população inteira sobrevivendo em condições brutais. E existe um detalhe ainda pior. Muitos desses banheiros coletivos não tinham descarga. Algumas latrinas funcionavam apenas com baldes de água. Outras acumulavam sujeira por dias inteiros. Em alguns cortiços, moradores eram obrigados a limpar manualmente os resíduos porque não existia sistema de esgoto adequado. Agora, imagine o calor de São Paulo em um lugar fechado, sem ventilação e cheio de pessoas usando o mesmo espaço o dia inteiro. O cheiro impregnava roupas, paredes e até a comida. Algumas famílias tentavam disfarçar usando panos molhados, cinzas ou produtos improvisados. Mas nada resolvia completamente. Muita gente hoje olha fotos antigas e pensa que aquela época era tranquila e organizada. Mas a verdade era completamente diferente para quem era pobre. A cidade podia até crescer economicamente, mas a sobrevivência diária continuava extremamente difícil. E quando chegava a noite, o medo aumentava ainda mais. Muitas áreas não tinham iluminação pública suficiente. Pessoas precisavam atravessar corredores escuros ou quintais perigosos para chegar até os banheiros coletivos. Mulheres tinham medo constante, crianças evitavam sair sozinhas
e muitos simplesmente seguravam até não conseguir mais. O mais impressionante é que milhões de pessoas viveram assim, e isso aconteceu em uma cidade que já era considerada uma das mais importantes do Brasil. Mas o que acontecia quando esses locais entupiam e como as pessoas conseguiam sobreviver em bairros onde o cheiro dominava praticamente tudo? A resposta mostra uma realidade ainda mais pesada. Quando uma latrina coletiva entupia em São Paulo de 1940, o problema virava um verdadeiro caos. Em muitos bairros pobres não existia manutenção rápida, caminhões especializados ou equipes preparadas como hoje. Às vezes, o local ficava dias acumulando sujeira, enquanto dezenas de famílias continuavam precisando usar o mesmo espaço. Em alguns cortiços, moradores improvisavam tábuas de madeira sobre buracos enormes no chão. Bastava um pequeno descuido para acontecer acidentes graves. Crianças tinham medo de usar esses lugares sozinhas. Muitos adultos também, principalmente durante a madrugada. E existia outro detalhe quase inacreditável. Algumas casas pobres nem sequer possuíam banheiro próprio ou coletivo perto. Isso obrigava moradores a utilizar penicos dentro de casa, baldes improvisados, recipientes metálicos. Tudo era feito dentro do mesmo ambiente onde as pessoas dormiam, cozinhavam e viviam. Na manhã seguinte, alguém precisava carregar aquilo até locais específicos para despejar os resíduos. Imagine o constrangimento, o cheiro, a humilhação pública. Era uma rotina pesada e extremamente cansativa. Enquanto isso, bairros mais ricos já começavam a receber melhorias urbanas. A diferença social era brutal. Existia praticamente duas cidades dentro da mesma São Paulo. Uma moderna para poucos e outra extremamente precária para milhares de trabalhadores pobres. Comenta aqui embaixo se você já imaginava que a situação era tão extrema assim. E se esse tipo de história te prende até o final, aproveita para se inscrever agora, porque ainda existem muitos detalhes chocantes sobre a vida em São Paulo antiga que quase ninguém conhece. Os problemas aumentavam ainda mais nos períodos de chuva. Muitas ruas viravam lama, o esgoto transbordava e alguns banheiros simplesmente deixavam de funcionar. Água misturada com sujeira invadia corredores, quintais e áreas onde crianças brincavam. Em certos locais, moradores passavam dias convivendo com um cheiro quase insuportável. A proliferação de doenças era inevitável. Mosquitos, ratos e insetos dominavam essas regiões. Febre, infecções e problemas intestinais faziam parte da rotina de muitas famílias. Só que sobreviver era mais importante do que reclamar. Muitos trabalhadores acordavam antes do amanhecer para enfrentar horas de serviço pesado em fábricas, mercados e construções. Voltavam cansados para casas pequenas, abafadas e sem higiene adequada. Mesmo assim, continuavam tentando construir uma vida melhor. O curioso é que pouca gente fala sobre essa realidade hoje. Quando mostram São Paulo antiga, normalmente aparecem apenas imagens elegantes do centro, dos bondes e dos prédios históricos. Mas existia uma parte escondida da cidade que parecia completamente diferente. Em muitos bairros operários, a superlotação era absurda. Famílias inteiras dividiam pequenos cômodos. Algumas pessoas dormiam no chão. Outras improvisavam camas com madeira e tecidos velhos. Privacidade praticamente não existia. E os banheiros coletivos se tornavam um dos maiores símbolos dessa desigualdade. Não era apenas uma questão de conforto, era dignidade humana. Alguns relatos antigos contam que moradores tentavam limpar os locais usando cal, água fervente e produtos improvisados. Mas era impossível manter tudo realmente limpo com tanta gente utilizando o mesmo espaço diariamente. E havia ainda o medo das doenças contagiosas. Quando alguém adoecia, a situação podia se espalhar rapidamente entre várias famílias do mesmo cortiço. Crianças eram as mais vulneráveis.
Hoje, muita gente reclama quando falta água por algumas horas ou quando o banheiro apresenta algum problema. Mas em 1940, milhares de pessoas viviam diariamente em condições que seriam consideradas insuportáveis atualmente. E existe uma pergunta ainda mais pesada: como essas pessoas conseguiam manter a esperança vivendo numa realidade tão difícil? A resposta mostra um lado humano extremamente forte daquela geração. Apesar de toda a dificuldade, os moradores pobres de São Paulo em 1940 continuavam tentando sobreviver e seguir em frente. E talvez essa seja a parte mais impressionante de toda essa história. Mesmo vivendo em locais apertados, sem higiene adequada e enfrentando problemas diários, muita gente ainda encontrava forças para trabalhar, criar filhos e lutar por uma vida melhor. Os vizinhos acabavam se ajudando. Em muitos cortiços, existia uma espécie de sobrevivência coletiva. Quando faltava água, alguém dividia. Quando uma criança adoecia, outras famílias tentavam ajudar. Era uma realidade dura, mas também marcada pela necessidade de união. Só que isso não apagava o sofrimento diário. Imagine viver constantemente cercado por cheiro de esgoto, calor excessivo, filas para usar banheiro e medo de doenças. Imagine crescer vendo ratos circulando perto da comida ou precisar acordar no meio da madrugada para enfrentar uma latrina coletiva. Hoje parece inacreditável, mas para milhares de pessoas aquilo era simplesmente a vida normal. Muitos trabalhadores chegavam tão cansados em casa que nem tinham energia para reclamar. Passavam o dia inteiro em fábricas abafadas, carregando peso ou trabalhando no comércio popular. Quando retornavam, ainda precisavam enfrentar condições extremamente precárias dentro da própria moradia. E existe um detalhe que quase ninguém comenta. O impacto psicológico disso tudo era enorme. A falta de privacidade, o desconforto constante e a sensação de viver em condições indignas afetavam profundamente as famílias pobres daquela época. Mesmo assim, São Paulo continuava crescendo. Novos prédios surgiam, o comércio aumentava, a cidade tentava parecer moderna. Mas escondida atrás desse crescimento, existia uma população inteira vivendo em condições extremamente difíceis. Com o passar dos anos, algumas melhorias começaram a surgir lentamente. Sistemas de esgoto foram ampliados. Novos bairros receberam infraestrutura. Mas durante muito tempo, milhares de pessoas ainda continuaram vivendo praticamente abandonadas. E talvez o mais chocante seja perceber que muita gente hoje não faz ideia de como era essa realidade. Quando olhamos fotos antigas, parece tudo distante, quase cinematográfico. Mas aquilo aconteceu de verdade. Pessoas reais passaram por isso diariamente. Se você chegou até aqui, comenta a palavra realidade. Quero saber quantas pessoas realmente conseguem imaginar como era sobreviver naquela São Paulo escondida que quase ninguém mostra. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve agora, porque nos próximos vídeos nós vamos revelar outras partes esquecidas da vida antiga no Brasil. Lugares perigosos, rotinas absurdas e hábitos que hoje pareceriam impossíveis, porque quanto mais a gente descobre sobre o passado, mais percebe que muita coisa que consideramos normal hoje simplesmente não existia naquela época. Enquanto algumas pessoas viviam em mansões elegantes, milhares enfrentavam filas para usar um buraco no chão. Enquanto o centro mostrava progresso, bairros pobres lutavam contra esgoto, doenças e abandono. E talvez seja exatamente isso que torna essas histórias tão fortes. Elas mostram uma cidade que muita gente prefere esquecer. Uma São Paulo, onde sobreviver já era uma vitória diária. E depois de conhecer tudo isso, talvez você nunca mais olhe para a cidade da mesma forma.